Olá, tudo bem, pessoal? Aqui estamos mais uma vez ao vivo. Estou aqui nas três mídias, certo? Instagram, Facebook e YouTube, para a gente falar de vestibular. E hoje nós vamos falar então da Revolução dos Cravos. Essa revolução fez aniversário, né, ontem, mas como era domingo, eu resolvi então deixar para falar hoje dela, certo? Então já tem algumas pessoas aí entrando, obrigado aí por prestigiar. Muitas pessoas não podem acompanhar ao vivo e depois eu disponibilizo, né, nas três redes, como eu já disse. Não sei se você já me conhece, eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, com o mesmo nome, né? Professor Marcos Melo, e a gente, né, tem várias aulas lá sobre diversos temas da história geral, da história do Brasil. Como eu sempre falo, pessoal, é voltado especificamente mais para vestibulares, certo? Nosso foco, o forte é o vestibular. Mas muita gente que gosta de história, eu percebo, tem me acompanhado, inclusive alguns professores, às vezes colegas de trabalho, outros não. Hoje a ideia é mais ou menos falar uma meia horinha, como é de hábito, certo? Corresponde mais ou menos uma aula, né? De um curso, né? Do ensino médio, de um cursinho. Então, essa é a proposta, legal? Bom, gente, primeira coisa então é o seguinte: Revolução dos Cravos. Primeiro, você tem que pensar duas coisas fundamentais. Primeiro, você tem que lembrar qual é o caráter desse período na história portuguesa. Você precisa saber o caráter, né? Quer dizer, qual era o regime em Portugal, por que essa revolução derrubou esse regime. E o outro assunto fundamental quando se estuda isso é a descolonização da África e da Ásia. Elas estão, né, são dois assuntos que estão intimamente relacionados. Então, esse movimento, né, que começou na África, daqui a pouco eu já falo melhor, vai contribuir para, né, desgastar o governo, a ditadura no caso. Dá para pensar a Revolução dos Cravos sem descolonização da África, da Ásia e também vice-versa, tudo bem? Então, vamos começar. Eu gosto sempre, né, abranger um pouquinho mais aquele universo do assunto específico, porque é isso que o vestibular vai cobrar de vocês. A ditadura em Portugal durou 41 anos. E então ele está, gente, naquele contexto lá do pós-Primeira Guerra Mundial. Então o que é fundamental para você localizar? A Primeira Guerra Mundial acabou em 18, tá? Então você pode arredondar para os anos 20 aí, que não vai te complicar não. Então, a partir ali dos anos 20, surgiram vários partidos na Europa, né, especialmente, com uma proposta antissocialista. Em 17, ou seja, um ano antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Revolução Russa. Então, quer dizer, a Revolução Russa, eu acho que você sabe, foi a primeira experiência socialista da história. Porque até então, uma teoria marxista do século XIX, e no começo então do século XX, na Rússia acontece a Revolução Bolchevique, que vai então, né, tentar colocar em prática aqueles princípios do marxismo. Então, olha que situação, você tem que, como eu sempre falo, pessoal, mergulhar no período que você está estudando. Você tem que, né, tentar vivenciar aquele período. E qual era a situação da Europa? Pensa junto comigo. Eu sempre falo que eu não gosto de aluno passivo, que fica lá falando na luz quando a gente tem aula presencial, né, e o cara fica lá anotando tudo que eu estou falando. Às vezes nem olha para você, fica lá no caderno. Não, o aluno tem que ser ativo, pessoal. Se você acompanha o raciocínio, conclui junto comigo, tá? Você não esquece mais. Porque, veja, muita informação, não só na história, mas você tem as demais disciplinas. Então, você tem que acompanhar o raciocínio, tentar concluir junto comigo. Essa é a minha proposta. Então, veja, você vai pensar, acabado de acabar a guerra. O que você imagina? Como é que estavam esses países, certo? Principalmente no caso, como a gente está falando, a Europa. A guerra arrasou os países europeus. Não sei se você lembra, a original aliança era França, Inglaterra e Rússia contra Alemanha,
Itália e o Império Austro-Húngaro, ou seja, toda a Europa, né, os principais países se envolveram num confronto e elas saíram em crise. E aí que eu falo, onde você deve prestar atenção: a Europa em crise, desemprego, caos econômico e a experiência socialista na Rússia. Então, como disse, mergulhe no período que você está estudando. O socialismo era uma esperança, tá? Se não deu certo, se teve problema, gente, isso é outra história. Nós podemos inclusive, né, ser tema de outra aula. Com certeza falaremos aqui da Revolução Russa, seus problemas e tudo mais, mas eu estou falando naquele período. Olha, a Revolução Russa foi em 17, a guerra acabou em 18, acabou no ano seguinte. O grande receio da burguesia europeia é que aquela Revolução Russa fomentasse outras revoluções de cunho socialista. Por isso que, agora chegamos no ponto fundamental, a burguesia europeia tinha que tentar frear qualquer iniciativa socialista. Então, um dos principais traços dos partidos de tendência nazi-fascista era o anticomunismo, certo? E Estado forte. Quando veio também a crise de 29, isso foi acentuado, porque aí eles diziam: tá vendo, olha, as democracias liberais são frágeis, nós precisamos de um Estado forte para conduzir a sociedade com um pulso firme. Isso, quando você estudar Estado Novo, como era chamado lá em Portugal, que inclusive o Getúlio copiou o nome, é uma ditadura de inspiração fascista. E aí você vai lá, gente, naquela receitinha do fascismo. Tá? Primeiro, anticomunismo, como eu falei, Estado forte, corporativo, estímulo ao nacionalismo. Então são aquelas 3 frases, pessoal, que ninguém pode ser contra. É assim, olha, Deus, pátria e família. Isso é usado, gente, recorrentemente na história, porque veja, vamos pensar juntos. Deus, 99,9% da população é religiosa. É uma estratégia que é usada, como eu disse, recorrentemente, manipular, na verdade, grande parcela da população. Mas vamos resgatar então a ideia: Deus, ninguém é contra, pátria também não, né? E família também, né? Então eles se apoiam nesse tripé aí. Muitas vezes governos autoritários pregam essa trilogia como uma frase feita e muitas vezes, inclusive, diga-se de passagem, tem sucesso. Então é isso que você tem que entender, gente. A ditadura instaurada em Portugal, né, não foi única. Então, olha, vamos dar uma recapitulada rapidinha aqui. Esse é o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, um mundo muito polarizado, né? O socialismo, como eu disse, com a experiência da Revolução Russa sendo um farol, né, vamos dizer assim, que pudesse, né, até estimular outros movimentos. Então a burguesia vai apoiar esses, né, partidos que seria uma forma, como eu disse, de impedir o avanço do socialismo. Mas então, voltando a caso específico de Portugal, desde 26, Portugal já vivia uma ditadura. Ela foi formalizada em 33, mas a partir de 26. Vamos comparar com algumas datas que a gente está mais familiarizado. Mussolini chegou ao poder na Itália em 22, veja a proximidade, 22 Itália, 26 Portugal. Na Alemanha, 33, Hitler chega ao poder, inclusive a data que coincide com a formalização, como eu falei, da Constituição, né, chamada de Estado Novo, que instaurou a ditadura em Portugal. Aí, pessoal, toda ditadura também, quais são as características de uma ditadura? A falta de liberdade. Então é instaurada a censura aos meios de comunicação, tá? A imprensa, né? Opositores do regime vão ser presos, e assim por diante, né? Então aquela receita, um Estado autoritário. Bom, aí continuando, Antônio, né, Salazar assume o poder. E por isso a ditadura em Portugal é chamada também de ditadura salazarista, que deriva do nome de Salazar.
O estado vizinho, no caso, né, o país vizinho, a Espanha, também tinha uma ditadura, que é a ditadura do Francisco Franco, né, também então chamada de franquismo. Acabou mais ou menos paralela, né? Portugal acabou em 74, a ditadura, e na Espanha em 75, um ano depois. Às vezes o aluno, ele estuda lá, né, o nazifascismo, aí termina a guerra, 45 acabou a guerra, né? A Alemanha e a Itália derrotadas, e muitos alunos podem precipitadamente concluir que o fascismo e o nazismo acabou, né? Não, gente, olha, na Península Ibérica, ali na Europa, essas duas ditaduras vão sobreviver, né, muito tempo, inclusive. Essa guerra acabou em 45 e a ditadura acabou uma em 74, outra em 75, né, sobreviveram e muito. Bom, mas aí, pessoal, como que as coisas começaram, né? Quando as coisas começaram a mudar? O Salazar faleceu no começo dos anos 70 e assumiu Marcelo Caetano, tá? E é mais ou menos paralela, né, como eu disse no começo da nossa conversa, que vai se intensificar a luta, né, das colônias portuguesas pela independência. Também, não sei até que ponto você já estudou, a descolonização da África e da Ásia. Então você tem que pensar da seguinte maneira: quais os países que colonizavam a África? Principais, pelo menos, França e Inglaterra. Esses países saíram vitoriosos, né? Lógico, derrotaram a Alemanha, derrotaram a Itália, mas eu falo do ponto de vista econômico, porque agora os Estados Unidos era o xerife do mundo. Eles em crise econômica e vão então fomenta os movimentos de libertação da África e da Ásia. Então ali, se você pegar depois, né, dessa minha aula, se você está prestando vestibular, der uma olhadinha nesse tema, você vai ver, na década de 60, a maioria dos países africanos já tinha conquistado a independência, certo? A Argélia, Marrocos e assim por diante. Então, uns 90% da África já era independente, no caso dos anos 70. Só que aí, as colônias portuguesas continuavam. Deixa eu ver aqui que a Amanda está perguntando. Tem casos que o nazismo se intensificou nos Estados Unidos de forma discreta? Amanda, nazismo, a gente pode dizer assim que vamos dizer, grosseiramente, né? Você mesma falou aí, de forma discreta. Nazismo não, Amanda, mas, né, no caso foi o marcatismo, né? Então, correspondências eram violadas, o FBI, né, Polícia Federal dos Estados Unidos, isso tem a ver com a Guerra Fria, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial. Houve um caso, né, também da execução de um casal de físicos. Eles foram acusados de ter passado para a União Soviética os segredos da bomba atômica e foram condenados à morte, foram mortos na câmara de gás, sem ter provas contundentes. Mas vamos falar disso, vamos anotar para a gente fazer uma live sobre isso, tá? Que aí sai um pouquinho do tema, mas muito legal, gente. Façam perguntas sim, gente, porque é daqui que eu tiro elemento para outras aulas, tá? Então, eu estava dizendo, né? Então, quase todas, né, colônias africanas já tinham conquistado a independência, e Portugal mantinha essas colônias desde o período colonial brasileiro, desde a época lá que eles estavam, lembra? Contornando a África para chegar no Oriente, lá no século XV, XVI, eles controlavam Angola e Moçambique, Guiné, né, também, Timor-Leste, lá na Ásia, mas vamos focar mais na questão africana, que foi onde pesou mais. Então, Angola e Moçambique começaram um movimento de libertação, né? Em Angola era o MPLA, o que eles falam, né? MPLA, o Movimento para a Libertação de Angola, e em Moçambique a FRELIMO, a Frente de Libertação de Moçambique. Esse movimento, pessoal, tinha também uma tendência forte do socialismo, né? Afinal de contas, é aquilo que eu já comentei aqui em outros momentos. Você é dominado por quem? Você é dominado por potências capitalistas, né? E aí, quando você tem a oportunidade de libertar,
você vê o capitalismo como uma coisa negativa e o socialismo como uma coisa positiva. Por isso eu falo dos contextos históricos, né? Então, esses movimentos começaram a guerra para se libertar da colonização portuguesa. E aí, dentro do exército, aí estamos chegando na Revolução propriamente dita. Dentro do exército começa a haver, principalmente entre os oficiais de média patente, tenentes, capitães, tá? Um movimento forte contrário à guerra, né? de colonização, para manter as colônias. Porque pensa, gente, agora que eu falo sempre, se coloca no lugar dos soldados. Você está indo, gente, para uma guerra perdida. 90% da África já tinha conquistado a independência. E Portugal tentando, né, manter aquelas colônias. Você coloca a sua vida em risco, né, por uma causa, como eu disse, perdida. Então, dentro, né, os generais, aqueles, né, de alta patente, geralmente estavam ali, né, comungando lá com o poder. Mas os oficiais de média patente, eles começaram a ver, né, nessa guerra um empecilho, uma guerra inútil. E aí partem então, né, para uma oposição que combina então, né, com uma mobilização popular. E aí no dia 25 de abril de 74 acontece um levante que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Algumas pessoas dizem que foi uma senhora, né, porque esse nome, uma senhora estava vendendo cravos e deu para os soldados os cravos. E eles não tinham, né, segurando o fuzil, não tinham onde, né, ficar segurando uma flor. E colocaram nos canos dos fuzis. E aí, né, tiraram algumas fotos, aqueles soldados, né, lá perfilados, com os fuzis na mão e um cravo na ponta. E aí veio o nome, né, Revolução dos Cravos. Alguns dizem que, né, não foi isso, que isso foi inventado, mas enfim, pessoal, de qualquer forma, a ideia do cravo, das flores vencendo o canhão, né? Nós tínhamos também aqui uma canção que falava disso. Então, foi uma revolução vitoriosa, né? Aquela ditadura já carcomida, certo? Já fora até de anacrônica. O mundo inteiro, gente, né, boicotava essa situação de Portugal, né, essa manutenção dessa guerra contra as colônias e assim por diante. A FUVEST recentemente fez uma questão sobre isso, e usando inclusive o futebol, né, que era usado lá como propaganda também. Jogavam um dos jogadores mais famosos, né, portugueses. Inclusive diz que Cristiano Ronaldo e o Eusébio, né? O Eusébio tinha nascido em Angola, mas como Angola era colônia portuguesa, ele jogava pela seleção portuguesa. O Eusébio era negro, né? E aí também tinha um outro jogador chamado Coluna, também negro, né? E um dos principais jogadores da seleção portuguesa. E aí o governo português usou muito, né, também o futebol para fazer tentar criar uma boa imagem, dizer, olha, né, os colonos e Portugal, né, no caso a metrópole, somos iguais, joga na seleção portuguesa, mas, como eu disse, já não dava mais, né? O auge ali do Eusébio e do Coluna foi a Copa de 66, certo? Aí a gente já estava falando, né, dos anos 70, legal? Bom, gente, aí como eu disse, houve um levante. Então esse levante foi de oficiais de média patente com apoio maciço da população. E aí, né, caiu literalmente pessoal de podre, né, de maduro. E aí acabou, né, se encerrou aí, como eu disse no começo, 41 anos de ditadura em Portugal. Eu estava falando, citei aqui muito en passant, né, das flores vencendo o canhão. Tem uma música também, já que eu toquei no assunto, do Chico Buarque, que faz menção a essa revolução, que, por exemplo, o vestibular pode usar, né? Como já usou o futebol, pode usar também uma música, né, que fale sobre o contexto histórico. E a música se chamava Tanto Mar.
Ela foi composta, né, em 74, mais ou menos, quando aconteceu a Revolução, né? E o Chico falava, né? Manda novamente algum cheirinho de alecrim, né? Já murcharam tua festa, mas certamente esconderam uma semente em algum canto de jardim. Depois você ouve a música, uma música bonita, inclusive com ritmo, né, em português, né? Então fica aí uma dica também para você unir o útil ao agradável, né? Música legal e ao mesmo tempo um pouquinho de história. E o Chico também fez, né, Morena de Angola, né? Morena de Angola, que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? E no finalzinho ele fala, minha camarada do MPLA, né? Ele faz uma referência inclusive ao movimento popular para a libertação de Angola. Essa música, gente, no caso aí do Fado Tropical, o Maurício está lembrando, o contexto do colonialismo, né? Mas então, gente, essa música Tanto Mar, que ele faz essa referência, né, à Revolução dos Cravos, ela foi censurada no Brasil, tá? Porque eles perceberam a associação, né? Tipo, o Brasil era uma ditadura em 74, e aí a música falava, né, exaltava a Revolução, né, em Portugal, que foi uma revolução democrática que acabou com a ditadura em Portugal. Então essa música foi censurada. E também tem um lado muito curioso aí, agora eu não vou comentar aqui, não estou com os dados aqui, porque hoje eu estou no total improviso, pessoal. Estou aqui, estou numa reforma, né? Talvez vocês, se até ia avisar isso para vocês, se vocês ouvirem aí barulho de furadeira, né? Eu estou fazendo uma reforma aqui, eu peguei e falei, olha, estou sem nada aqui, eu vou falar, né, com a nossa experiência aí, né, de muitos anos de aula, mas eu estou aqui praticamente sem nada, gente. Estou no meio de uma reforma, né? Então eu teria que estar aqui com as letras para mostrar para vocês, mas fica a dica aí para vocês pesquisarem. O Chico fez a música, né, em 74, e a Revolução, né, dos Cravos, ela inicialmente ela deu uma guinada para a esquerda. Tá? E vocês sabem, né, o Chico tem uma tendência aí, politicamente falando, né, para a esquerda, e ele exaltava, né, esse dado. Só que a música foi censurada. Quando a música foi liberada, que foi em 79, já tinha passado alguns anos, né, no caso acho que uns 4 ou 5 anos, né? E aí a Revolução lá em Portugal tinha dado uma guinada para o liberalismo, tá? Então ele não gostou muito, né, dessa guinada aí. Então ele tem uma letra que foi feita, né, no ano da Revolução, onde ele exaltava. Depois ele fala, por isso, né, essa frase, já murcharam sua festa, pá, né? Ou seja, a ideia, né, de que aquela tendência socialista foi perdida, tá? Então é bem curioso, né, esse detalhe aí. E essa referência pá, né, sempre no final da música é uma referência igual, assim, grosseiramente comparando, né, igual na periferia aqui em São Paulo, né, fala parça, né, ou seja, seu pá. Então é uma gíria em Portugal para se referir a uma pessoa próxima, né. Então mas fica a curiosidade, gente, porque, né, aliás, uma sugestão para pesquisa, melhor dizendo, deixar vocês curiosos. E aí você pesquisa aí, porque eu não tenho recurso aqui para mostrar isso aqui agora para vocês, legal? Mas então, gente, voltando, né, para só fechar essa questão da Revolução dos Cravos, então teve esse caráter, eu aproveitei a música para falar. Ela teve uma tendência socialista, né, logo que aconteceu, mas depois, passou 2, 3 anos, houve uma guinada a mais para uma prática mais liberal, né? Mais né, pró-capitalista mesmo, enfim, certo? E aí, gente, Portugal, né, como eu disse, entrou, né, no contexto das democracias europeias, que era a característica, né? Era uma ditadura aí, como eu disse, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Os dois países, no caso, né, eu falei aqui muito, estão passando, mas tanto Portugal quanto a Espanha vão né, manter essa ditadura aí por algum tempo.
sobreviveu à Segunda Guerra Mundial anacronicamente, tá? Bom, mas pessoal, voltando então, comecinho da aula, né? Eu comentei com vocês, a ideia é ficar aqui com vocês, correspondente aí uma aula, né? De 30, 40 minutos. Então, acho que o recado de hoje está dado. Tem a sugestão aí que a Amanda falou, né? A gente pode falar aí sobre a questão do macartismo nos Estados Unidos. Mas, então, para fechar, como eu disse, se você estiver fazendo vestibular especialmente, precisa de pontos de referência, os portos seguros que eu costumo falar, você tem que pensar, primeiro, a característica do governo português, uma ditadura de inspiração fascista. E, né, do outro lado, o processo de descolonização da África e da Ásia, que vai, né, também contribuir para corroer essa ditadura portuguesa. Tudo bem? Olha, gente, muitas pessoas foram entrando aí ao longo, né, da live, então eu deixo a sugestão aí para vocês me procurarem nos canais YouTube, Facebook, né, o Instagram. Eu sempre posto aulas de diversos assuntos, né, do conteúdo aí do ensino médio, tanto da história geral quanto do Brasil, da América e assim por diante. Quando tem algum aniversário, como foi o caso, eu também, né, recentemente aí eu fiz uma sobre a Inconfidência Mineira, né, falamos um pouquinho aí do Tiradentes, e hoje aqui aproveitando, como disse, o aniversário aí, no caso foi ontem. Inclusive, só para finalizar, a Revolução, né, em Portugal, a Revolução dos Cravos, foi em abril. Então, há, né, uma questão interessante nessa frase, né? Quer dizer, abril tem um duplo sentido. Tem o mês de abril e o abril, né, de abertura, né, de democracia. Legal, Amanda tá falando aqui, né? Então, gente, são temas que caem bastante, inclusive, né? Se vocês fizeram pesquisinha, vocês vão ver. Bom, e vocês perceberam que a minha garganta continua congestionada, né? Eu falei aqui na terça-feira, até eu encerrei antes, faltava, né? Eu me comprometo aqui para pelo menos uma meia horinha de papo. Não chegou porque, somente, né, começa a falar e vai complicando aqui as vias aéreas, né? Mas é isso, pessoal. Eu hoje, agora que eu estou percebendo, já está começando a pesar de novo, né? Então é isso, gente. A gente com certeza se encontra aí em breve e eu gosto das sugestões que vocês dão, né? Então eu quero sempre que seja um bate-papo aqui com interação de vocês, porque, como eu disse, não gosto de aluno que fica só lá anotando. O aluno tem que participar, tem que tentar. Aqui na live às vezes eu não faço tanto, porque, né, em função do objetivo, mas às vezes eu dou, vocês vão ver lá nos meus canais, eu deixo lá um intervalinho lá com uma interrogaçãozinha, para ver se você conclui junto comigo, porque, né, se você conclui junto comigo, eu tenho certeza que você não vai esquecer, né, não vai depois rever isso daí. Tem aluno que fala assim, eu vou fotografar a lousa, né, quando tinha aula presencial. Poxa, gente, fotografar a lousa, você tem lá na apostila, você tem, né, hoje tão fácil aí os recursos, então, ficar lá batendo papo, né, com um coleguinha e depois fotografar a louça, a gente não leva a nada. Você tem que vir construindo comigo. Essa é a minha proposta. Legal? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos aí que puderam acompanhar, né, aqui ao vivo. Depois eu costumo dar uma olhadinha aí, ver se eu não dei nenhuma escorregadinha, né, em uma data, em algum dado, e aí eu disponibilizo para vocês assistirem num outro momento, né? Então a gente, às vezes, como eu sempre falo, está trabalhando, está estudando, enfim, com algum outro compromisso, não pode acompanhar aqui ao vivo, mas depois, né, assiste lá no IGTV e assim por diante. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por prestigiar, né, nosso bate-papo aqui.
E sempre eu deixo lá o convitezinho, né? Vou tentar sempre avisar um pouquinho com antecedência, porque aí você se programa para acompanhar com a gente. Então eu vou ficando por aqui, beleza? Então é isso, forte abraço aí, saúde para todos.